Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 27 de junho, a gente está começando o episódio número 120 da nossa série de diálogos. Nesse dia, nesse horário, nas quintas-feiras às 5 da tarde, sempre debatendo um pouco sobre o tema educação livre. Hoje, como sempre, a gente tenta trazer pessoas que nos inspirem, que nos façam refletir sobre educação, e eu tenho a honra de trazer hoje comigo aqui, direto ao vivo via Skype. Eu estou com o Gustavo Reis aqui via Skype com a gente. Tá bom, Gustavo? Tudo bem com você? Pô, excelente. Muito obrigado pela gentileza da introdução. Que é isso, cara. Você sabe que um pouquinho antes da gente começar, eu estava olhando o teu TEDx Talk na Unicinos, né? No ano passado, se eu não me engano. Isso. E eu acho que a gente tem ali uma apresentação tão inspiradora, né? E o número de visualizações do teu vídeo prova isso mais do que nunca. E eu vou querer tocar muito nesse ponto, porque você fala disso, você fala no vídeo essa relação entre gratidão, generosidade, inspiração, né? E que a educação acho que tanto precisa. Então é uma honra ter você aqui, cara. Mesmo à distância, me sinto bem próximo das tuas ideias, viu? Que coisa boa, né? Tomara que cada vez mais gente continue acreditando nelas, né, Maurício? Eu acho que esse é o ponto principal da mensagem, não é nem questão tanto de impacto e visualizações. É claro que a gente fica super feliz de estar vendo isso acontecer, né? Até porque é um evento grande, o TEDx Unicinos, como tu sabe bem, e é um evento com muitos palestrantes, né? Eu te confesso que eu tinha só a pretensão de fazer uma palestra que fosse lembrada no final do dia. Não havia nenhuma outra ambição nesse nível. Mas, enfim, se está acontecendo é por um bom motivo e eu acho que passou a fazer parte da nossa missão aqui no Sul, não só continuar levando a matemática e tentando simplificar ela, que é o que a gente sempre fez, mas também tentar inspirar e motivar professores para que eles não desistam, né? Para que as próximas gerações possam ter professores, que é um problema sério que a gente já está começando a viver. E professores por questão de propósito, de talento mesmo, né? Que tenham isso no seu coração mais do que em qualquer lugar, né, Gustavo? Que me parece que essa é uma grande carência, né? Gente que tenha DNA para isso, né? Eu te diria mais, até cada vez mais a gente... talvez o maior problema não seja a falta de talento, seja a sedução que outras carreiras oferecem em comparação com a carreira de professor. É muito difícil se deixar levar só por DNA, né? A gente sabe, DNA não paga as contas, DNA não impõe respeito, digamos assim, né? DNA não cria uma circunstância favorável por si só. A gente precisa de muitas outras coisas, é claro, mas eu pessoalmente acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer urgentemente é um resgate da autoestima dos professores. E enquanto eu estava preparando a palestra do TEDx Unicinos, eu pensei muito nisso. Eu pensei que recado eu posso dar, quer dizer, eu sou local, sou de Porto Alegre também, vai ter muito professor de Porto Alegre assistindo, que mensagem eu posso transmitir para a gente começar, antes de mais nada, a se motivar a sair de casa para dar aula e, a partir daí, dessa energia, dessa motivação, a gente começar a reivindicar salário, a gente começar a reivindicar melhores condições de trabalho, porque a pior coisa que pode acontecer é o sujeito se tornar um indiferente, né, Maurício? É verdade. Pensar, sempre foi assim, vai continuar sendo sempre assim, e, enfim, né? E mais ou menos nessa linha que a gente tentou agir, tentou ter impacto. Ali você conta um pouco da tua história, que é super inspiradora, né? Essa história de você ter ido trabalhar numa empresa americana, voltar e decidir ser professor, e você joga muito bem ali com os fatos e coloca essa pseudo-loucura, né? Que acho que as pessoas rotulam mesmo. E hoje a gente vê... Eu queria que você falasse um pouco do que você está fazendo hoje, né? A gente vê a tua atividade no meio digital fortemente, seus vídeos estão todos no YouTube. Eu posso até pegar aqui, a gente está falando das coisas e as pessoas são capazes de nem saberem exatamente do que a gente está falando. A primeira coisa que eu queria dizer é que a apresentação do Gustavo Reis no TEDx tem que ser vista. Está no canal do YouTube. Se você colocar o nome do Gustavo lá, TEDx Unicinos, Gustavo Reis, vai cair nela. É uma apresentação altamente inspiradora e uma das melhores que eu já vi. Olha que eu já vi muita apresentação de TED, viu, cara? Muita. Estou bem rodado nessa história. Muito inspiradora, principalmente para você que está em educação, se preocupa com educação, é professor, enfim. Agora, ela é inspiradora, isso que eu queria pegar o
o gancho, né? Ela é inspiradora porque ela mostra bem que você, ao decidir mudar a tua vida dos Estados Unidos para cá, mudar a tua vida de uma empresa, imagino eu, para voltar a ser professor ou ser professor, você foi bem em cima, assim, bem no teu propósito mesmo, né? Aquilo que te encanta fazer, que você faz com prazer enorme e com talento enorme também. É só ver teus vídeos na internet, dá para ver o quanto você é bom nisso. Como é que é essa história de propósito, cara, de você olhar para você, para dentro de você, né? E falar, bom, é isso que eu quero fazer, eu acredito, todo mundo pode estar dizendo que é uma loucura, mas, enfim, eu vou fazer. Maurício, eu acho que eu tive uma situação que talvez tenha sido privilegiada nesse aspecto. Tá? Quando eu passei no vestibular aqui no Sul, na URGS, eu passei muito bem colocado, eu frequentei um pré-vestibular e imediatamente, 3 meses depois, praticamente, do vestibular, eu fui sondado e posteriormente contratado para me tornar um monitor desse curso. Né? Eu não sei se em São Paulo e em outros estados existe essa figura, mas é quem resolve dúvidas dos alunos, é quem eventualmente substitui um professor quando o professor falta. É mais ou menos como um regra 3, né? A gente chama, que usa essa expressão aqui com alguma frequência. E eu, enquanto estava na faculdade, eu passei 6 anos, na verdade, a faculdade foram 4 anos e meio, mas eu tive 6 anos contínuos de exposição ao magistério. Eu dei aula durante 6 anos, numa circunstância que era muito favorável, porque eu morava com os meus pais, quer dizer, né, eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar o condomínio, eu podia, de fato, me dedicar ao magistério e às aulas sem as outras pressões que hoje em dia, é claro, a imensa maioria dos professores tem que passar, né? Depois disso veio a experiência dos Estados Unidos, que de ponta a ponta também levou mais ou menos 5 anos, um pouco mais do que isso. E para mim talvez tenha ficado mais fácil de colocar as coisas na balança, né? Com períodos equivalentes de tempo. Quer dizer, enquanto eu dava aula, no início da vida adulta, digamos assim, como acadêmico de computação, eu tinha bem clara na mente a ideia de que eu trabalharia com tecnologia, né? E de que talvez as aulas estivessem ocupando um espaço momentâneo na minha vida, como muita gente faz, né? Me ocorre agora o exemplo do Dr. Drauzio Varela, por exemplo, né? Que começou em pré-vestibular e tudo mais, se tornou um médico reconhecido, enfim, com uma presença bastante forte. Acabei indo para os Estados Unidos. Quando voltei, então coloquei as coisas na balança e aí, nesse caso, então foi mais fácil, digamos assim, de tomar a decisão, né? É claro que não teria sido tão fácil, muito provavelmente, se eu tivesse permanecido aqui, porque eu pessoalmente acho que eu jamais conseguiria parar espontaneamente de dar aula. É uma coisa meio complicada isso aí. Eu nunca fiz terapia, eu até tenho vontade de fazer, porque vou te dizer, é uma coisa que é a verdadeira cachaça, como dizem os professores, né? A gente não consegue largar. E aí, quando eu voltei, então, a situação era mais confortável nesse sentido, embora, é claro, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive 100% de apoio de todas as pessoas próximas, amigos, parentes e todo mundo. E quando eu voltei, talvez eu tenha tido 10% de apoio. Né? É uma estimativa otimista, digamos assim, né? Porque as pessoas têm essa visão de que, né, nos Estados Unidos, enfim, país de primeiro mundo, terra da oportunidade e tudo mais, mas eu, de fato, não encontrei nada enquanto eu estive lá que fizesse sombra à satisfação pessoal que eu encontrava dentro de sala de aula, né? Inclusive agora o curso está felizmente crescendo, eu não diria em número, mas crescendo talvez em visibilidade em função de tudo isso que está acontecendo. E uma das coisas que, enfim, eu classifico como dores do crescimento é justamente o fato de que talvez daqui a algum tempo eu não tenha tanto tempo para passar em sala de aula, né? O que, de certa forma, também não deixa de ser uma medida preventiva interessante, porque eu já estou com 38, né? Mais 20 já são 58, o professor começa a perder o gás, né? A gente sabe disso. Então, de repente, tem que mudar de técnica, mudar de estratégia, investir no online, que é o que a gente está fazendo, e, enfim. Mas, voltando para a tua pergunta especificamente, eu acho que a questão ela não é uma questão, como é que eu vou te dizer, ela não é uma questão que envolve um processo de decisão sofisticado. Como eu te falei, para mim foi uma decisão que até em termos do aspecto comparativo, do aspecto temporal, me favoreceu. Mas eu vejo muitos dos meus alunos e ex-alunos que acabam trabalhando comigo, que são hoje os meus monitores,
que quando eles descobrem um talento, esse talento é descoberto quando eles têm 18 anos, 19 anos. Não é uma coisa que tu tem que esperar, e, enfim, nada contra o pessoal da pedagogia e o pessoal da licenciatura, mas eu, pessoalmente, não acho que é isso, só isso que faz um bom professor. Tem um depoimento do Ken Robinson, nosso ídolo, né? Meu, pessoalmente, né? As palestras dele eu acho totalmente encantadoras, que eu encontrei na internet, em que ele fala da educação como forma de arte, né? E essa visão eu sempre me atraiu, essa visão da educação como algo verdadeiramente artesanal, né? De trabalhar com pessoas e não só isso, tentar identificar o que toca especificamente em cada uma delas, como abordar cada uma delas, como fazer cada uma delas sentir as condições para se sentir motivada, né? Desde já, digamos assim, me isentando da responsabilidade de motivar a pessoa, que eu acho que é algo que nenhum de nós consegue fazer, né? A gente não sabe os problemas que a pessoa tem, enfim, né? Como ela está se sentindo naquele momento. Mas não sei se eu divaguei demais, enfim, pode me corrigir, né? Mas eu imagino que seja mais ou menos nessa linha dentro da tua primeira pergunta. Fantástico. A minha opinião. O Ken Robinson tem um jeito crítico e ao mesmo tempo super bem-humorado de colocar questões complexas até sobre educação, algumas até simples, né, mas de difícil solução, né, às vezes fácil de ver a solução, mas difícil implementá-la, né? E me lembrou um pouco também, e ele é muito inspirador, por isso a tua apresentação puxa muito esse, não sei o quanto você admira ele, mas a sua apresentação é muito legal nesse sentido, né? Porque lembra até a forma dele colocar um pouco de humor dentro dela, tal. Agora, eu queria antes de fazer uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo que passa nessa série de diálogos, eu queria que você contasse para nós o que você faz hoje. Qual é a tua atividade profissional central? Você está mais focado nos vídeos? Você está em sala de aula? Que tipo de aula? Conta um pouco para a gente. Qual é a tua atividade hoje? Sabe que é interessante tu me perguntar isso hoje, Maurício, porque eu estava preparando à tarde. Eu sou aluno de mestrado da Unicinos hoje em dia, tá? Da própria Unicinos, mas por uma coincidência, um paralelismo de fatos surreal, né? Eu procurei a Unicinos por intermédio de um professor antes do TEDx, enfim, do convite para o TEDx surgir, né? Esse professor acompanhou o meu trabalho, né, investigou, descobriu alguns vídeos que eu estava colocando na internet, achou a proposta legal de manter os vídeos abertos, enfim, né, aulas mais longas, um formato um pouco diferente, né, talvez até ousado em alguns aspectos, porque normalmente hoje as pessoas querem pílulas, né, querem 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos, e as nossas aulas não é raro acontecer de terem 1h30, 2 horas de duração, e a gente investe bastante nisso, né? Hoje à tarde mesmo eu estava fazendo o modelo de negócios da minha empresa, vê a coincidência, né? Business Model Generation, né? Uma publicação famosa aí nessa área, e eu estava lá fazendo o canvas da minha empresa hoje à tarde. E aí então, que bom, porque está tudo fresquinho na mente, né? Em termos do que a gente faz, eu posso te dar um raio-x instantâneo e até acadêmico, essa altura do campeonato, do que a gente está fazendo, tá? Então, o foco da empresa é a matemática, não é à toa que ela se chama Matemática Etc. O nome foi pensado nesse aspecto. Primeiro vem a matemática. Não adianta nada eu ter um curso de matemática se as pessoas não aprendem matemática. O seu curso mais legal do mundo, as pessoas se dão bem, todo mundo é amigo, mas se a matemática não vier na frente, não funciona. O etc., porém, é uma expressão que, enfim, pode ter parecido falta de originalidade de quem criou, no caso eu, né, em 2007, mas não é bem isso. A ideia do etc. é justamente tentar criar um lugar que tem algo diferente, um lugar em que as pessoas se sentem bem, em que elas são acolhidas, um lugar a que elas gostam de voltar, muito importante. E a gente recebe visitas semanalmente que confirmam essa tese de alunos de 2008, 2009, eles continuam voltando, às vezes eu me surpreendo, digo, que é isso, tá em semana de prova, o que tu tá fazendo aqui? Eu tava louco, resolvi vir aqui tomar um chimarrão, porque aqui eu me sinto bem. Isso é mais ou menos isso que as pessoas falam, né? Que é uma das minhas vitórias pessoais. A gente se dedica em 4 frentes, essencialmente. A primeira frente é a preparação para o vestibular, que muito provavelmente vai ser substituída pela frente de preparação para o Enem, né? Ao que tudo indica, é um fenômeno nacional. Infelizmente, eu diria hoje, não em função de ser um exame nacional, mas em função de que a prova não é madura, né? E ela submete os alunos a dificuldades que são incompatíveis com o ensino médio
enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois. Em segundo lugar, o superior. Eu tenho cursos que apoiam o estudante de engenharia, principalmente, que já passou no vestibular, mas que está patinando nos primeiros semestres, prioritariamente. Eu, pessoalmente, classifico esses como os cursos de resgate da esperança, e muitos deles concordam comigo, felizmente, com relação a isso. Nós temos também uma linha de atendimento particular. Não sou eu quem atende, mas eu tenho uma equipe de professores associados, na maioria muito jovens, mas talentosos, que eu segmento e para poder diversificar a oferta. Então, a gente atende desde ensino fundamental até pós-graduação, enfim, concurso público, né? Tudo isso aparece no particular e a gente atende. E uma quarta linha, que é indireta, digamos assim, não é uma linha didático-pedagógica, mas que também se revelou forte ao longo dos últimos anos, é a oferta de espaço para que professores montem as suas próprias turmas. E eu faço questão, nesse caso especificamente, que os professores tenham as suas próprias marcas. Eu quero funcionar como uma incubadora de novos negócios de educação, como uma cooperativa, digamos assim, ou algo mais ou menos no meio do caminho. E isso tem funcionado maravilhosamente bem. Eu tenho ex-alunos meus do início, enfim, do final da década de 90 ou do início da minha temporada pós-Estados Unidos, que hoje são professores no mesmo curso que eu. E que muito provavelmente não seriam se não tivessem encontrado um lugar que fornecesse essa condição. Quer dizer, a gente compartilha o espaço, né? Eles naturalmente são indicados por mim, embora eu não faça gestão, não faço marketing, não faço matrícula, quer dizer, ele tem que sentir as dores de colocar um negócio próprio. Mas ele coloca o negócio numa circunstância favorável, porque, enfim, já tem os meus alunos circulando, os professores indicam alunos uns para os outros, a gente trabalha muito em rede social, como tu viu, eu vi agora passar a página do Facebook, né? Beliscando 5.000 curtidas, tomara que a gente chegue lá depois dessa transmissão, né, mano? Tá fácil, cara, tá fácil, tá quase lá. Tá quase lá, né? Estamos chegando perto. Então, essa seria o que eu chamaria de quarta coluna, né? Para ficar restrito às colunas geradoras de receita, digamos assim, né? Vestibular, superior, particular e professores associados, tá? Além disso, a gente tem investido bastante nessa parte online. Eu, há 2 anos, aluguei um espaço adicional que fica do outro lado da rua de onde a sede do curso fica, aqui em Porto Alegre, e que eu carinhosamente apelidei de Projac. O Projac deve ter 12 metros quadrados. Não é exatamente o que a gente imaginaria. Para a tua produção online, para produção de vídeos? Isso, exatamente. Tá? Então, eu montei o Projac por conta própria, enfim. Ter feito computação me ajuda um pouco, mas eu não sou um sujeito de comunicação, enfim, tive que aprender muita coisa na marra, né? O estúdio tem 3 câmeras, hoje ele tem chroma key, teleprompter, enfim, a gente, né, uma câmera fixa num quadro, até porque isso é uma coisa que eu fiz questão de manter. Eu projetei o estúdio para que ele não sugerisse um rompimento completo com o contexto da sala de aula. Nada contra, mas enfim, o meu comentário já vai ser revelador. Eu não queria que virasse um telecurso, se é que tu me entende. Entendo, claro. Com aquela aridez, né, da superprodução. Eu queria que as pessoas se sentissem diante de uma versão online das boas aulas que assistiram no contexto presencial normal. Porque eu tenho acompanhado isso muito, e, enfim, são 120 diálogos, tu falou, né, Maurício? Possivelmente isso já foi discutido. Se foi, que pena que eu não assisti, eu queria ter participado. Se fala muito em inovação na educação, se fala muito em educação de vanguarda, como se tudo o que se fez até hoje em sala de aula não servisse para nada. As pessoas querem um rompimento total, né? Querem fazer, tipo, vamos fazer o flipped agora, vamos botar um iPad na mão de cada aluno, o aluno aprende por conta própria, né? Fazendo uma crítica respeitosa, né? O próprio Mitra, que ganhou o prêmio TED recentemente, ele sofre muitas críticas em função disso, em função de ser um libertário exagerado, digamos assim, sob o ponto de vista de orientação, digamos, dos alunos, né? E ser um advogado da ideia de que o aluno pode aprender livremente por conta própria a qualquer momento. Então, com essas aulas extensas que a gente tem promovido online, ao vivo e gratuitas, sempre que elas acontecem, mesmo quando elas são orientadas para os meus alunos presenciais, isso eu faço questão sempre de frisar, a gente tem tentado construir uma ponte um pouco mais sólida, né, entre a boa experiência de sala de aula que a gente acumulou, especialmente ao longo dos últimos 5 anos,
E aquilo que é vanguardista, que é inovador e que as pessoas têm tentado fazer com muito sucesso no YouTube e no Livestream e em todas essas plataformas. Então, acho que, in a nutshell, né, na casca de nós, é mais ou menos isso que a gente tem tentado fazer por aqui. Agora, no teu Projac, achei bárbaro. O Projac é bom. Fantástico, cara. Do teu Projac, você... Bom, eu vejo aqui que você tem um canal no YouTube que tem vários vídeos fantásticos, né? Eu estava olhando alguns deles e, de fato, é isso mesmo. Você tem aulas de meia hora, algumas muito mais, mas muito consistentes, com uma cadência muito legal, com uma visibilidade ótima, né? E o teu talento também para fazer isso, porque senão também não bastaria muita técnica, nem YouTube, nem nada. Você está dedicando a produção no Projac aí para os vídeos, desses vídeos do YouTube, ou você está também entrando em aulas ao vivo? Como é que você está balanceando essa tua entrada no digital? A prioridade hoje, Maurício, são as aulas online ao vivo. Tá? Essas aulas normalmente são realizadas aos domingos à noite. Não tem dia, não tem, né? Eu brinco sempre, em Esparta não tem feriado, não tem fim de semana. A gente vai falar de Esparta também, que eu acho que isso é um lance bacana de levar para as pessoas. Mas a minha prioridade são essas aulas, especialmente aos domingos à noite, e um fato curioso é que a primeira ideia que me motivou a fazer elas no domingo foi contar com a participação dos pais. E isso funciona de uma maneira fantástica. O número de relatos que eu tenho de alunos que vêm me contar que o pai sentou ao lado dele para assistir uma aula de matemática, porque é engenheiro, ou porque é administrador, enfim, ou porque simplesmente estuda direito, mas tem curiosidade, gostava de matemática quando era jovem e nunca mais teve a oportunidade de entrar em sala de aula, né? É um negócio realmente. Mas como é que é isso? Você dá aula, você põe isso no streaming na internet e que assiste quem quer? Como é que é essa história? Exatamente. Gratuitamente. Não tem nenhuma restrição, transmito via plataforma do Livestream, a nova plataforma do Livestream, né? Uhum. A gente transmite em três codecs simultâneos, né? Velocidade diferente. Isso, desde, enfim, 480 linhas, qualidade DVD para tela cheia, e muita gente, de novo, né, mais um pequeno orgulho pessoal, conecta os seus computadores nas suas TVs em casa e me manda foto depois, né? Eu numa TV de 40 polegadas. Você tá no lugar do Fantástico, é isso, cara? É mais ou menos isso. Estamos concorrendo com o Fantástico, com o Pânico ali, né? Uhum. Tentando tirar os caras de frente. Com aula de matemática, cara. Com aula de matemática. Você é louco, rapaz. Já reunimos mais de 1000 nas ocasiões de pico. Eu vi aqui os seus relatos. Isso é um negócio formidável. Mas, enfim, como eu ia te dizendo, a gente tem investido nisso por alguns motivos. Primeiro motivo principal, a minha total e restrita falta de tempo para estar em estúdio por agora. O meu mestrado começou em março, né? E foi uma opção, enfim, pessoal, eu diria mais do que isso, até uma necessidade minha, pessoal, de voltar a estudar mais formalmente, né? Em termos acadêmicos, em termos de vanguarda de conhecimento, enfim. Eu estou fazendo um mestrado em design estratégico, que é uma área de convergência, né? É uma área de interface. Eles gostam de chamar de ciência de interface porque faz a educação conversar com a tecnologia, conversar com a administração e, enfim, tudo né, da maneira ideal, né? Levar os conceitos e o pensamento do design para o mundo dos negócios e dos sistemas e dos processos. Mas, enfim, respondendo de volta, né? Tentando não divagar demais, o que é sempre difícil para um professor, vamos deixar claro. Você não tá, viu, cara? Né? Com relação a isso, a gente optou por continuar dando ênfase às aulas online ao vivo, primeiro pelo aspecto de abertura mesmo, pelo aspecto de tentar promover o interesse das pessoas, tentar abrir uma janelinha para que as pessoas olhem para dentro aqui do curso e percebam que a gente está tentando fazer uma coisa, né, não melhor nem pior, mas diferente do que a gente normalmente vê por aí. E também, e principalmente, eu diria até, para que a gente possa construir uma tribo, né? Eu sou seguidor e fã do Seth Godin, né? Do grande especialista em marketing, palestrante TED também, gosto demais dele, assino o newsletter dele. E ele insiste muito nessa ideia de que o ideal para uma empresa não é tentar mirar no viral, né? Não é tentar virar uma explosão do dia para a noite. Que bom que tem palestras do TEDx que podem dar 100 mil visualizações em pouco tempo, né? Mas aí a gente não pode querer repetir o sucesso, não vou esperar que todas as minhas aulas vão resultar nisso. Então a gente tenta essas pequenas conquistas, né? Tenta ver as pessoas
pingando, literalmente, em cada uma das transmissões online que a gente abre, né? Sempre tem alguém que nos descobre, às vezes esse alguém se torna um vetor, às vezes quando a gente vê, a gente tem um pico de acesso em alguma cidade, porque alguém tem muitos seguidores e resolveu compartilhar. É um negócio muito bacana de ver a coisa crescendo meio que organicamente, né? E a gente está fazendo isso sem pressa, Maurício, essencialmente. Talvez isso também, pensando alto aqui agora, talvez isso também seja algo que as pessoas percebem, né? Que a gente não está num afã de conquistar seguidores, de conquistar, né, fãs, e, enfim, a gente está fazendo um trabalho bacana, né? Priorizando, é claro, as atividades do presencial, por uma questão de necessidade, eu diria até, porque, enfim, é o que paga as contas, né? Mas, ao mesmo tempo, criando esse público, digamos assim, para que a gente, eventualmente, possa até, por que não, pensar em oferecer algo que seja premium no futuro, né? E que possa virar uma fonte de renda, alguma coisa, mas sem nos afastar das nossas raízes, né? Isso é muito importante. As transmissões online ao vivo, eu sempre digo e insisto, eu sempre vou fazer questão de manter elas abertas e gratuitas, tá? Porque eu acho que elas são, de certa forma, um componente agregador, né? Como eu disse, até sobre aquele aspecto lúdico de reunir a família na frente do computador para assistir uma aula de matemática. Olha que coisa bizarra isso, né? Se for parar para pensar, só hoje em dia dá para fazer. Aí vem, acho que a tua aposta, talvez, na consistência do teu trabalho, né? Em não se talvez, dobrar as estatísticas aos cliques e aos likes, né? Em querer explodir sei lá, de visualizações, ou de likes, ou de seguidores, ou seja lá, o indicador que a gente tem de hoje, mas trabalhar na consistência do que você está fazendo, né? E isso acaba ocupando um espaço para as pessoas que querem consistência, né? Que no fundo, eu acho que é quem quer evoluir, quem quer se educar, quem quer aprender, quem quer, enfim, crescer, o cara não pode procurar outra coisa a não ser as coisas consistentes, tá certo? E daí eu acho que essa história do teu sem pressa faz muita diferença, né, Gustavo? Faz muita diferença, cara. A gente tem insistido muito nisso, né? Inclusive, recentemente eu recebi um artigo do blog do Seth em que ele terminava o artigo. Os artigos são curtos, né? Muito bacana aquele blog, na grande maioria das vezes ele escreve pouco, ele é muito contundente na mensagem. E aí, ao final desse artigo, ele dizia assim: quantas curtidas valem um abraço? É um negócio formidável isso, se a gente for parar para pensar. E aí eu fiquei pensando se não é isso que a gente está tentando fazer mesmo, ainda que inconscientemente, né? Se a gente não está tentando abraçar os alunos, porque sempre no final de cada transmissão, antes de encerrar, eu abro o chat, eu mesmo, né? Peço licença para os alunos, porque, é claro, fica aparecendo na minha cabeça enquanto eu estou debruçado no notebook, eu estou sozinho no estúdio na maioria das vezes, né? Eu peço licença para eles e aí eu dou uma olhada rápida no chat para ver quem está ali, saúdo os alunos que eu conheço, os que eu não conheço, às vezes se identificam, dizem de onde são, eu já digo, bom, um abraço para Salvador, um abraço para Recife, um abraço aí para o pessoal de São Paulo, do Rio, que está nos assistindo, e a gente vai criando esses pequenos vínculos, né? Eu, pessoalmente, acredito muito nisso, né? No estabelecimento de vínculos emocionais como chave para a promoção do aprendizado. Faz bastante tempo que eu acredito nisso, e, inclusive, é um dos focos do que eu tenho estudado no design agora, de tentar trazer isso para o ambiente virtual, tentar remover, como eu disse, essa aridez que a gente percebe na grande maioria, infelizmente, do que é produzido de conteúdo audiovisual, né? Como se fosse uma coisa dura, rígida, né? Talking head e tal, e tentar pelo menos criar alguns pontos de contato, né? Em que a gente consiga estabelecer de fato esses vínculos, independente de conhecer os alunos ou não. Eu posso até te dar um exemplo curioso. Tem um professor em Salvador que se chama Paulo Vicente, tá? Não é jabá, tá? Mas é que o trabalho dele é muito bom. Ele tem um canal que se chama Física Interativa no YouTube. Vou olhar aqui. Esse professor, ele criou esse canal em 2010, mais ou menos, se eu não me engano. E aí passou um tempo, ele se desmotivou. Isso ele me contou, né? Depois de algum tempo, ele descobriu, em 2011 ou 2012, algumas aulas que eu estava dando em que eu uso um efeito por intermédio do chroma key, em que eu me encolho no canto da tela. Eu até aqui, brinco. Tá ali, ó. Olha Viu? É exatamente isso. Ele tá usando eu brinco que esse efeito é o efeito pílula de nanicolina do Chapolin, né?
Porque eu tô lá, tranquilo, grandão, eu aperto um botão, me encolho no canto da tela e aí coloco o slide no Chroma e fico olhando o slide no teleprompter, né? Genial. Peço desculpas a quem está nos assistindo agora pela linguagem técnica, né? A gente acaba sendo meio inevitável nessas condições. O Paulo Vicente depois me confidenciou que assistiu a essas minhas aulas no Chroma Key e enlouqueceu. Ele disse, eu quero muito fazer isso. E, de certa forma, voltou a se sentir motivado, para minha alegria, por ter assistido a uma aula minha que tinha um efeito relativamente simples, né? Que legal. E que mais tarde ele descobriu como fazer e tudo mais. Resultado disso, quer dizer, só para dar uma estatística, um resultado prático, na cobertura do Enem do ano passado, em que a gente teve, eu até falei nisso no TEDx, né? Mais de 5.000 alunos nos assistindo no Brasil inteiro, sendo metade deles no Rio Grande do Sul e a outra metade no resto do Brasil. A terceira cidade do Brasil em número de acessos às minhas aulas foi Salvador, Maurício. Genial, cara. Não é uma coisa fantástica? Genial. Então, de repente, se cria um vetor espontâneo, né? Genial. E aí, recentemente, um amigo, um ex-aluno meu, grande amigo meu, foi a Salvador e eu fiz questão de mandar para ele uma camiseta do curso com a qual o professor Paulo Vicente não só tirou uma foto no aeroporto, como transmitiu uma aula usando a minha camiseta. Eu não conheço ele pessoalmente, né? São essas coisas magníficas aí, né? Pequenas coisas que a gente tem testemunhado. E tem gente no chat aqui te elogiando, Pacas, né? A gente está trocando aqui, a Iracema está postando aqui no chat alguns desses links que a gente está passando, né? Mas a Liane, por exemplo, Laine, acho eu, Cris. Muito bom os vídeos, os conteúdos. Incrível quanto parece que a matemática fica simples contigo, né? De fato é isso mesmo, né? Você tem uma linguagem simples e simpática nos vídeos, é só olhar. A Ana Paula está dizendo, se a matemática fosse assim no meu tempo, eu teria aprendido. A matemática continua a mesma, né? A diferença é que tem o Gustavo aqui agora, né? Eu abri o chatzinho agora, não tinha aberto ainda, tinha me esquecido disso, que dá para manter o chat aberto aqui mesmo com a apresentação aí pausada. Que bacana. Pessoas. Agora, como é que você era na escola, cara? Você era bom aluno ou não? Como é que eu vou te dizer, Maurício? É sempre difícil falar em causa própria. Né? Eu faço questão de dizer isso sempre. Talvez o que tenha me dado uma vantagem competitiva, especialmente quando eu fiz o vestibular e, como eu comentei, passei muito bem classificado, foi o fato de que eu sempre gostei de idiomas e de matemática, curiosamente. Normalmente as pessoas pensam nisso como elementos excludentes, né? Ou tu gosta das humanísticas ou tu gosta das exatas, não pode gostar das duas coisas ao mesmo tempo. E embora eu considere a língua portuguesa um código secreto até hoje, especialmente depois de aprender bem o inglês, eu gostava de alguns aspectos estruturais de sintaxe, enfim, né, dessa parte um pouco mais formal da língua portuguesa, e sempre me interessei bastante por essa área. Mas eu te confesso que o desempenho em biologia e em história era abaixo da crítica. E até hoje biologia é um problema sério. Eu vejo a professora de biologia que trabalha com a gente ali dando aula de vez em quando. Ela já deu aula online aqui no estúdio. Cara, é um negócio... É grego total. Grego não são o alfa e o beta que eu uso. Grego é aquilo. É um negócio maluco. E história eu já consegui remediar, talvez, porque à medida em que a gente vai ficando mais velho, a gente passe a fazer parte dela, né? E passe a se interessar mais, porque eu vejo meus alunos falando da eleição do Collor, quando eles ainda não eram nascidos, né? E do Figueiredo, né? Que eu já estava me conhecendo por gente, quando era presidente, essas coisas todas. Então, de certa forma, a gente começa a entender isso como um aspecto bacana e até necessário, né? Para a compreensão do que nos cerca, né? Mas a biologia, olha, Maurício, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu queria ter sido um bom aluno de biologia. Você está para a biologia, assim como eu estou para literatura, por exemplo, que tinha na nossa época. Literatura também era um lance meio problemático, mas eu te confesso que era mais por preguiça. O sujeito me mandava ler um romance de 300 páginas e eu com um probleminha de matemática que eu começava e terminava na hora, não tinha concorrência. Não dá para competir. Não tem como competir de jeito nenhum. DNA é um negócio, não é fogo, cara. Agora, a pergunta que eu faço para todo mundo que tem passado por essa série aqui, que é onde a gente está debatendo a educação, os vários aspectos, a gente chama de educação livre essa série até. Já trouxemos gente aqui, cara, que conhece
todos os aspectos da educação formal, gente que está trabalhando dentro e fora da escola, e até pessoas que desescolarizaram filhos, enfim, pais e alunos totalmente fora das bases naturais de educação que a gente conhece. Eu queria te perguntar quais são os pontos fracos e fortes que você vê no modelo de educação que hoje paira no Brasil, de uma forma geral, assim, pontos que você acha que são muito positivos e pontos que você acha que são muito negativos. Queria uma análise crítica tua dessa situação. Em primeiro lugar, queria fazer 2 registros. 1000 perdões por não poder te oferecer um mate. Eu estava aqui já quase, enfim. A tecnologia tem algumas limitações, né? Tem algumas limitações. Né? Infelizmente, né? Ainda estamos a alguns quilômetros de distância. Em segundo lugar, queria pedir desculpa pelo meu dedo preto. O que é isso aí, cara? Que você aprontou? Sabe que uma das dores e as delícias de ser o proprietário de uma pequena empresa, a gente faz de tudo aqui, né? Então, quando tem alguma reforma no Projac, por exemplo, que a gente teve uma recentemente, eu sofri um acidente, uma torção do dedo médio, né? E que eu, como dou aula demais o tempo todo, levei muito tempo para tratar. E eu acho que até para me punir por ter demorado tanto para ir me tratar, o médico que fez esse curativo fez questão de me colocar uma atadura preta. Eu nunca tinha visto uma atadura preta. Tá todo mundo me olhando na rua e perguntando: o que é esse dedo preto aí, cara? Justo esse dedo aí, hein, cara? Justo o médico. Não posso fazer um joinha para ninguém, joinha só com a mão esquerda, né? É difícil de se acostumar com essas coisas. Mas, enfim, vamos lá. Mas eu sei o que você está dizendo. Eu viro eletricista aqui muitas vezes, viu? Fica tranquilo. Não é verdade? Eu sei o que você está falando. É aquilo, né? Tipo, a sala tá suja, só tem faxina dali a 2 dias, eu mesmo pego a vassoura e vou lá varrer, não tem essa. Conheço essa coisa. Ficar assim encolhendo. E é um barato, eu adoro essa parte. Né? Eu fico até temeroso do curso crescer muito e eu perder isso, sabe, Maurício? É uma coisa... Tá sendo difícil para mim largar as rédeas de muita coisa e que já, de certa forma, estão tendo que acontecer, até por eu não ter muito tempo para estar no curso, né? Questões financeiras, enfim, questões pedagógicas, de logística, essas coisas de que eu cuidava sozinho em 2008, 2009, hoje em dia já fica difícil de cuidar sozinho, né? E manter o barco, né, no rumo certo. Mas então vamos lá. Falando especificamente de pontos fortes e fracos, né? Isso, fortes e fracos. Pontos fortes e fracos. Eu acho... E aí tu está querendo dizer um panorama geral. Falando da educação de uma forma geral, né? O que você vê nas escolas hoje que são favoráveis? Eu vejo muitos movimentos liderados por estudantes que eu classificaria como pontos fortíssimos da nossa educação. Tá? Nós mesmos aqui no curso apoiamos o projeto Me Salva, mesalva.net, é o projeto liderado pelo Miguel Andorf, que foi meu aluno aqui em 2008, se tornou meu parceiro, meu monitor e professor assistente em 2009, 2010. Em 2011 começou a colocar aulas no YouTube espontaneamente, né? E no ano passado, na véspera do dia do TEDx Unicinos, inclusive, ele faturou o prêmio Jovens Inspiradores da revista Veja com o projeto de aulas online no YouTube. Que legal. A matemática surgiu na vida dele, felizmente, por intermédio do curso, né? Quer dizer, com essa intensidade. É claro, ele é filho de engenheiros, né? Isso tem impacto na formação, a gente sabe. Ele sempre gostou de desmontar as coisas. Claro que não tinha o mesmo talento para montar, mas ele sempre gostou de desmontar as coisas. Enfim, hoje, para minha alegria, o Miguel talvez esteja nos assistindo ao vivo em Stanford, onde ele está fazendo um curso de verão. Que legal. É um negócio bacana da gente testemunhar. E o projeto dele ele é bem revelador daquilo em que eu acredito. São estudantes que tomaram a iniciativa, bons alunos, é claro, todos, mas são estudantes que tomaram a iniciativa de colocar suas aulas online para ajudar outros estudantes. Como eu digo sempre, nada contra, e não vou dar um tiro no pé, nada contra os professores que promovem o mesmo tipo de serviço, né, o mesmo tipo de assistência online, mas eu acho que esse pessoal reunido tem potencial para verdadeiramente revolucionar com escala o que a gente está fazendo, digamos, no nosso microcosmo, né? As aulas são maduras, as pessoas adoram as aulas, a plataforma, enfim, está sendo muito cuidadosamente nutrida, sem pressa, pelo Miguel, e talvez essa tenha sido a minha melhor influência para ele, né? Porque é muito fácil se deixar seduzir, e tu sabe bem como funciona isso, especialmente com o pessoal jovem, por investidor anjo, por empresa que quer colocar, né, um caminhãozinho de dinheiro e comprar, enfim, e acaba, quando a pessoa menos percebe, ela acaba vendendo a sua essência, né?
E eu, na condição de, enfim, apoiador do projeto e mentor linha pontilhada, né, por questão de direito adquirido, mas não por questão formal, faço questão de deixar isso bem claro, eu incentivo muito eles a continuarem nessa linha, de que o que tem valor realmente é o conteúdo, e de que o conteúdo que eles estão colocando gratuitamente no YouTube, ele presta um serviço fantástico para muita gente que está verdadeiramente órfã de educação, ou porque não tem professor com formação, infelizmente a gente sabe que formação docente é talvez o maior dos problemas que a gente tem hoje, ou porque simplesmente o professor não tem nenhum nível basal de autoestima e já está se sentindo completamente desinteressado, desmotivado para ir realizar os seus afazeres. E isso também, por consequência, muitas vezes, eu te diria até da indiferença contagiosa, né? Aqueles são submetidos porque os alunos realmente não querem nada com nada, muitas vezes, né? E a gente tem que encontrar força, sabe Deus de onde, para conseguir criar coisas novas e para conseguir oferecer, digamos assim, um serviço diferenciado e o grau de envolvimento que essa atividade exige sob o seu componente artístico, digamos assim, até aquele a que eu me referi quando eu falei no Ken Robinson. E falando em pontos fracos, talvez eu já tenha respondido na primeira parte, né? Os pontos fracos, infelizmente, as pessoas elas levantam na cama se arrastando de manhã, pensando, meu Deus, mais um dia, que horror, eu vou ter que aguentar aqueles alunos que não querem nada com nada, me olhando com cara de paisagem, e eu realmente não sei o que fazer, porque a estrutura não me capacita, porque, enfim, né? Tudo bem que eu não acho muito legal essa história de ficar procurando culpado, eu acho que as primeiras mudanças têm que ser endógenas, né? Elas têm que ser promovidas por nós mesmos, até para que a gente se sinta mais credenciado e mais autorizado, digamos, a realizar todas as outras reivindicações. Mas realmente a situação ela é absolutamente dramática e o que a gente vê em termos de solução é risível, Tipo, 2009 e voltando para o assunto do Enem, tu me desculpa, Maurício, mas esse assunto está efervescendo aqui no Sul, porque a Federal da Bahia recentemente anunciou de surpresa, questão de uma semana, que o vestibular desse ano já vai ser substituído pelo Enem. E isso, no meio de um ciclo de preparação, é absolutamente desastroso para os alunos, né? É horrível, né? E isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer universidade federal. O Enem veio supostamente com a bandeira de substituir o vestibular e acabar com a famosa decoreba. E aí a gente vê provas do Enem e a gente vê que elas sustentam e aprimoram essa decoreba, revestindo elas de um verniz cotidiano que faz com que os enunciados sejam enormes. Às vezes tu tem um enunciado de uma questão de matemática de uma meia página, uma coluna inteira de enunciado, em que o que realmente importa, sob o ponto de vista matemático da questão, são 3 linhas antes das respostas. E isso causa um ônus no aluno, né? Essa tentativa de cotidianização, digamos assim, que é terrível. Ela transforma a prova numa tentativa, eu classificaria até, tentando ser suave com as palavras, mas não consigo, né? Numa tentativa pífia de traduzir tudo o que é matemático em algo que pode ser representado por um fenômeno cotidiano. Quando a gente sabe que isso não é verdade, que a matemática se constrói em cima de lógica, em cima de abstração, em cima de coisas que não são necessariamente tangíveis, em cima de coisas que trabalham com modelo mental, né? Que trabalham simplesmente com a capacidade de pensar diferente a respeito de um determinado aspecto e que mais tarde, possivelmente, vai ter uma aplicação, e é para isso que existem cadeiras de matemática aplicada, quando a gente estuda, né, em um nível mais alto, né, de graduação, digamos assim, esse tipo de situação. Isso sem entrar no mérito de investimento, porque aí sim, aí a gente vai ter que se abraçar virtualmente aqui e chorar. Vamos abraçado aqui. Porque, pelo amor de Deus, né, dizer que um tablet na mão de cada aluno e de cada professor vai mudar a educação do Brasil é uma das propostas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Dizer, sem capacitação, e o que vai acontecer é que virtualmente as listas de exercício vão sair do papel e vão para o tablet. Agora, então deixa eu entrar nessa seara aí, que eu não sabia se eu ia ter coragem de entrar nessa seara com você ou não, mas eu acho que eu vou ter coragem, sim. Você deu abertura. Eu vou entrar. Seja um espartano, tenha coragem. Vou ser. A gente tem visto, a gente navega muito aqui no mundo do TED, né? Por questões assim, a gente está fazendo o TEDx aqui na Vila Madalena, tem outras incursões que a gente tem no TED e tem acompanhado muito de perto isso, e óbvio que a gente acompanhou nos últimos, acho que 3 anos, a evolução do Salman Khan
como um cara de desconhecido, completamente desconhecido, ao dito hoje papa da educação mundial, né? Essa capa de... Forte. Aqui no Brasil... aqui no Money Brasil... talks. Muita grana, né? Aqui no Brasil, capa de Veja, vários congressos com ele, veio para cá. O cara é muito competente e um talento, faz coisas de forma super competente, né? E mais recentemente a gente tem acompanhado que a fundação do Khan tem recebido, o Khan Academy tem recebido investimentos do Brasil, de grandes fundações no Brasil, financiando tradução do material dele. Enfim, não é pouco dinheiro, a gente sabe mais ou menos como essas coisas estão acontecendo. Cara, por que esse dinheiro não vai para a mão de pessoas como você também, assim, que estão fazendo coisas absolutamente talentosas e por que o dinheiro não chega na mão de gente como você que há muitos anos no Brasil fazem coisas incríveis, né? Na tua mão, na mão do Paulo, que você mostrou aqui, do Paulo Vicente, que está aqui, de outros que você citou, gente que tem talento para educar, é brasileiro, conhece a educação no Brasil, conhece os problemas do Brasil, conhece a linguagem do brasileiro, faz coisas desse tipo. Por que não chega na mão de vocês? Olha, excelente a pergunta, em primeiro lugar. Quero te dar um elogio rasgado, tá? Em segundo lugar, muito importante, vamos deixar bem claro, eu sou fã do Khan, eu acho ele um professor altamente talentoso. O que ele faz naquele canvas preto é um negócio realmente surpreendente. Felizmente eu falo inglês, acho que a tradução, como toda tradução, deixa a desejar, né? Se perde bastante coisa na tradução, especialmente no momento em que se escreve, né, se tenta, digamos assim, clonar todos os aspectos da aula, né? É difícil, né? Enfim, traduzir exatamente os mesmos desenhos, os mesmos diagramas. Mas na versão original em inglês, eu acho realmente que, não só pela questão de amplitude, né, Maurício? O sujeito se atreve, né? Ele é atrevido, né? Dá aula de física, de matemática, de química, de economia, prepara para o pessoal que vai fazer concurso para ser... enfim, para ter a mesma função que ele tinha antes, eu não me lembro exatamente, era Hedge Fund Operator, né? Operador de fundo mútuo, que é, enfim, uma atividade de altíssima responsabilidade e pressão, né? Que até, de certa forma, me fez questionar como é que ele conseguiu ser ainda um sujeito tão tranquilo quanto ele é hoje, ou parece ser, né? Mesmo depois dessa temporada, tendo um ofício de tanta, né, que é submetido tradicionalmente a tanta pressão. Bom, dito isso, por que o dinheiro não vem parar na minha mão, na mão do Paulo Vicente e das outras pessoas? Em primeiro lugar, a gente não pede, né? A gente não reivindica, né? A gente prefere fazer por conta própria, porque a gente sabe, não só por noticiário, mas também por experiência, os entraves burocráticos que normalmente envolvem o aporte de dinheiro, enfim, governamental, ou por intermédio de fundações, ou por intermédio, enfim, né, dos canais que seriam, digamos assim, os canais mais neutros para oferecer financiamento para uma situação como essa, né? Saindo da neutralidade, eu entro naquele mérito de vender a alma. Isso é uma posição pessoal, né? Eu, inclusive, no site do Matemática, etc., eu fiz questão de colocar uma frase curta no final da descrição do quem somos, em que eu digo, né, nós temos 5 palavras-chave que nos norteiam, até para não deixar no ar: conteúdo, organização, tecnologia, acesso e afetividade, são as 5 palavras que a gente usa como, né, nossas norteadoras, digamos assim. E eu fiz questão de dizer no final dessa descrição que nós não temos investidores anjo e somos orgulhosamente autofinanciados. Tudo que a gente fez até hoje, a gente fez com financiamento próprio. Deixa eu bater na madeira, tomara que continue assim. Nunca precisei entrar em banco para pedir financiamento, né? Capital de giro ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, a gente tenta só não dar passos maiores que a perna. Essencialmente é isso que a gente está fazendo. Com relação aos motivos, eu respeito a coragem da tua pergunta, mas eu queria ter respostas que transcendam o mundo nebuloso das especulações, tá? Mas é claro, os escândalos se sucedem em todos os níveis na sociedade brasileira. Por que não na educação, né? Por que a gente não imaginaria ou presumiria
que muitas das, enfim, contratações e licitações que acontecem podem ser jogos de cartas marcadas, e eu espero não estar sendo ainda mais corajoso do que tu de falar isso, mas enfim, é o que a gente presume quando a gente acompanha, né, e de maneira frustrada, eu diria até as notícias envolvendo Copa do Mundo, enfim, envolvendo manifestações em todo o Brasil, e todas elas com um senso de justiça muito grande, né, reivindicações altamente válidas, eu diria até, na sua ampla maioria, independente de serem razoáveis, factíveis no curto prazo ou não, né? De novo, eu acho que esse dinheiro não vem porque eu não peço, mas eu te confesso que a minha inclinação agora, até pensando para o futuro, é continuar não pedindo. É uma pergunta que eu faço e que eu acho que abre um debate contigo e com outras pessoas, porque eu também reconheço profundamente o talento de pessoas como Salman Khan. Reconheço a habilidade dele em trafegar em ambientes onde ele conseguiu entrar, né? Às vezes até por acaso. Reconheço a importância dele trazer coisas para o Brasil, vir para o Brasil, mas eu fico indignado, cara, quando eu vejo um caminhão de dinheiro indo para a Fundação Khan lá fora, fazendo traduções de um material que é produzido originalmente em inglês, inclusive às vezes com até alguma piada em inglês que é inaceitável para nós, né? Intraduzível, se é que existe essa palavra. Intraduzível, né? Não tem como você trazer, porque ela tem bases culturais, ninguém vai entender aquele negócio, né? E a gente deixar pessoas como você, como o Paulo, e citando aqui, não dá para citar as pessoas todas, tem um universo de gente incrível fazendo bons trabalhos, só com os recursos próprios, que eu entendo que é muito nobre e muito bom, porque você tem as tuas rédeas, mas eu veria assim que essas fundações teriam que olhar um pouco mais de perto. Eu não estou falando nem de governo, nem de licitações, que são coisas mais complexas, que envolvem esse tipo de complexidade que a gente conhece bem. Mas, pô, tem gente aqui que tem fundações enormes aqui no Brasil, gente com muita grana, muita gente aplicando a educação. Em vez de mandar esse dinheiro para fora, pô, põe esse dinheiro aqui, põe na tua mão, para que essa coisa, sem agredir o teu princípio, sem agredir a direção que você está dando para o teu trabalho, mas, pelo contrário, para fortalecer o que você está fazendo, para facilitar um pouco o teu caminho e você poder beneficiar milhares de pessoas como você vem fazendo o dia inteiro, né? No seu domingo à noite, cara, fala sério, velho. Fala sério. Não é sempre domingo à noite, tá? Mas domingo à noite é horário nobre. Isso a gente já aprendeu. Mostra um pouco para um país, eu acho que mostra um pouco para o país que nem só de fantástico a gente vive, né? Dá para viver de coisas mais profundas, mais embasadas e até no domingo à noite, né? Eu acho fantástico, é simbólico essa tua história, né? Eu te diria que, ainda sobre essa questão de fundação, né, Maurício? Eu acho que, na verdade, cada um direciona os seus investimentos de acordo com aquilo que mais lhe convém, né? O Khan virou o que nos Estados Unidos a gente chama de household name, né? Eu não classificaria de outra forma. Talvez Papa seja um exagero. Ele não é considerado líder, digamos assim, por um universo crescente de pedagogos e especialistas em cognição humana, enfim, que tem duras críticas, eu acho até duras demais, eu diria, se atendo a pequenos aspectos daquilo que ele transmite, o que eu acho cruel, porque, enfim, todo professor esbarra verbalmente, né, diariamente, nem sempre a gente fala o que a gente quer falar. Hoje mesmo eu estava dando aula de progressões geométricas aqui no curso, para fazer o meia-culpa de novo. E a semana passada eu dei aula de progressões aritméticas. E eu disse para os meus alunos, olha, vocês vão me desculpar, porque às vezes eu vou falar PG e eu quero dizer PA, e outras vezes eu vou falar PA e eu quero dizer PG. E vocês têm que estar ligados, acompanhando para me corrigir em tempo real, porque isso é assim, né? As coisas são muito parecidas, né? Tem outro assunto, até nessa linha me ocorreu agora, um assunto que a gente estuda na álgebra linear, que se chama autovalores e autovetores, tá? Os nomes são esses. Não precisa fazer a menor ideia do que sejam, mas enfim, autovalores e autovetores. Quando o sujeito está dando aula disso às 10 horas da noite, depois de um dia inteiro de aulas, é comum virar autovelores e autovatores. Começa a fazer anagramas, começa a combinar sílabas, quer dizer, isso é normal e isso acontece com o Khan e acontece com todos os professores que se expõem e têm a coragem de se expor, digamos assim, publicando uma aula que deram ao vivo. Claro.
né? É natural que isso aconteça. E isso, de certa forma, eu te diria até que humaniza o trabalho desses professores. Tenho a menor dúvida, cara. Sai daquela esterilidade que eu tinha comentado no início da superprodução, enfim, que não pode errar, que tem o padrão e que é algo bem diferente daquilo que a gente pensa que é, digamos, o ideal para, né, sob o ponto de vista do engajamento, do envolvimento e de todos esses outros aspectos, né? Então, enfim, eu não espero, honestamente, que o Me Salva, né, o Me Salva até com bem mais destaque do que hoje, porque ele já está acumulando 5 milhões praticamente de visualizações agregadas dos vídeos no YouTube, e eu não tenho nem perto disso, meu negócio é muito mais de nicho, né? E o Paulo Vicente, da mesma forma, e o Gustavo Araújo, outro menino que eu apoio aqui, que também tem um canal muito bacana, todos esses, eles têm a sua visibilidade ainda restrita a um universo muito específico. Então não é de se espantar que a Fundação Lehman ou qualquer outra fundação grande no Brasil opte por, né, digamos assim, se vincular a algo que já teve uma alavancagem e que a essa altura do campeonato já provou ser algo que pode gerar uma visibilidade enorme, né? Estar vinculado ao CAN, é claro, é uma coisa que toda empresa, enfim, né, que tem a identidade com esse mercado adoraria fazer, né? Enquanto isso, a gente vai trabalhando devagarinho, sem chamar muita atenção. Vai resolvendo por aqui, né? É isso aí. É isso aí, Gustavo. Cara, eu adorei bater um papo contigo aqui, meu. Muito boa conversa. A gente podia ficar conversando mais um bocado de coisa aqui. Fora que eu precisaria aprender um pouco de matemática com você também. Porque eu tenho um colega meu aqui que é matemático, aliás, está na minha frente aqui, só está acompanhando você falar aqui. Para conversar com ele, eu tinha que aprender um bocado ainda com você. Já deve ter detectado um monte de bobagens que eu falei. Nada, cara. Tudo bem. Ao vivo é assim. Nada, cara. Ele está curtindo aqui o papo contigo, viu? Coisa boa. Eu queria te agradecer demais seu tempo, né, com a gente aqui para poder debater um pouco e poder mostrar um pouco do teu trabalho também, né? E muito legal mesmo, cara. Uma honra, o prazer foi todo meu. E como eu digo, sempre que eu gosto da entrevista e do entrevistador, que nós tenhamos a chance de continuar esse papo na mesa do bar. Você sabe que eu tô na Vila Madalena, agora você falou a minha língua aqui, cara. Falou a minha língua aqui. Coisa boa, isso aí, vamos manter contato. E vale a mesma forma se vier a Porto Alegre, né? Estando por aqui, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Quando você fala de bar, eu tenho que trazer a Iracema aqui, porque ela que conhece esse ambiente. Assim. Olha, Iracema pessoalmente, finalmente. Coisa boa. Tudo bem, Gustavo? Você sabe que não de bar só, de chimarrão também, né? Te ouvindo, já até tô cantando aqui. Chimarrão durante o dia, bar durante a noite. Vamos combinar. Muito bom. Ira, fantástica a reflexão que a gente traz para cá com o Gustavo, né? Um trabalho bacana demais, né? Muito bacana, sim. A gente pode começar a veicular um pouco mais, né? E mostrar que, poxa, vale a pena a gente olhar de perto, né? A gente como comunidade, população, fundações, todo mundo está preocupado com a educação de verdade e quer resolver questões importantes aqui. Olhar iniciativas desse tipo, né? Que são muito fortes e a gente poderia apoiar com muito mais. E que não conseguem a visibilidade, acho que merecem ainda, né? Então, totalmente. Se a gente puder fazer e espalhar pelas redes que a gente está estabelecendo, é sempre bom. É isso aí. E o que nós temos ainda hoje? Então, hoje tem a gente vai trazer um olhar integral sobre as manifestações populares aí que estão sendo notícia das continuam notícias, com o Marcelo Cardoso e com a Delmar Franco, que já estão habituês aqui nesse próximo webcast, que é o Luz e Sombra da Notícia. E para o Diálogos sobre Educação Livre da próxima semana, a gente vai trazer de novo o Edilberto, que já esteve com a gente, que tem filhos aí vivendo experiências dentro e fora da escola. Né? Que legal. E o filho dele. A gente vai ter ele e o filho mais velho, que foi, em alguns momentos saiu e voltou da escola, os dois compartilhando um pouco dessa trajetória. Engraçado, né? Ano passado a gente trouxe os pais, as mães, e agora estamos trazendo os filhos. Né? Bem legal, né? Essa é a ideia. Muito bueno. Tá bom, Ira, obrigado, viu? Obrigada e obrigada, Gustavo. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado, cara, por você ter estado aqui, viu? Foi uma honra, prazer enorme e estamos sempre à disposição em Esparta. Valeu, meu garoto. Se eu for para aí, pode ter certeza que esse chimarrão vai rolar aí, viu? Que beleza. Então, vai ser um prazer. Obrigado, cara.
Olha, e vocês estiveram ao vivo conosco aqui, muito obrigado. Aproveitem essa inspiração. Não deixem de assistir o talk do Gustavo. Vou voltar aqui na nossa tela. Deixa eu ver se eu consigo botar ele de volta aqui. Esse aqui é o blog do Gustavo, gustavoreis.com. Ele tem também a página do Facebook, Gustavo Reis Matemática, etc. E o título Seja um Fracassado é o TEDx Talk que ele deu no TEDx Unicinos em 2012. Sensacional, vale a pena, muito inspirador. Não deixem de assistir. Pessoal, muito obrigado por vocês terem estado conosco. A gente se vê, então, no próximo episódio. Um grande abraço para todos.